E Helena Belova e Guardião Vermelho foram introduzidos no MCU no filme Viúva Negra de 2021, sendo que Helena foi mostrada como irmã de criação de Natasha Romanoff e também uma ex-agente da Sala Vermelha, enquanto o Guardião Vermelho representa uma figura paterna para as duas. E Helena ganhou destaque por seu humor sarcástico, habilidades de combate e certa profundidade emocional. O Guardião Vermelho é retratado no MCU de forma mais cômica se comparado aos quadrinhos, como ex-herói patriótico que vive do passado e busca relevância após anos de esquecimento, que apesar de envelhecido e fora de forma, ainda demonstra força sobre-humana e habilidades de combate impressionantes. Os dois personagens representam uma nova geração de heróis no MCU, com passados complexos, arrependimentos e buscando redenção. Mas você sabia que nos quadrinhos o Guardião Vermelho funciona como uma espécie de contraparte soviética do Capitão América? E quais os segredos sombrios do passado de Helena Belova e sua verdadeira relação com a Natasha Romanoff? Quais os poderes e habilidades da nova Viúva Negra e do Guardião Vermelho? Fica neste vídeo até o final para encontrar estas e outras respostas. E Helena Belova surgiu para ampliar o background das Viúvas Negras. Sua estreia na Marvel Comics aconteceu como uma participação na revista Inumanos número 5 de 1999, pelas mãos da roteirista Devin Grayson e do desenhista J.G. Jones. Na época, a editora passava por reformulações e dificuldades financeiras, e o ilustrador Joey Quesada vinha ganhando prestígio em funções executivas. Quesada começava sua trajetória rumo à chefia na Marvel com o projeto Marvel Knights, que tinha como proposta reunir os heróis de rua, personagens queridos pelos fãs, mas que não se encaixavam direito na cronologia de todo o universo Marvel e muitas vezes eram esquecidos pelos roteiristas. A maioria não conseguia sustentar um título mensal por muito tempo. A ideia era a de fortalecer algumas propriedades, oferecendo estofo para o passado delas, assim como novos rostos e um tom mais cru e sombrio com temas mais complexos. Essa nova visão já previa um número maior de personagens femininas, e a ideia de Grayson e Jones para uma trama que explorasse o passado de Romanoff, introduzindo Belova, poderia acrescentar um interessante elemento para as tramas de espionagem na Marvel Comics, especialmente com o programa Sala Vermelha. Assim sendo, depois de uma minissérie própria em 1999, Helena Belova ganhou uma segunda trama limitada, em 2001, com a presença do Demolidor e de Natasha Romanoff. Em 2002, teve outro especial já no selo adulto Marvel Max, sob os cuidados de Greg Rucka e Igor Corday. Mas afinal, quem é Helena Belova? Natasha Romanoff costumava aparecer nos quadrinhos como Femme Fatale, e sempre era usada como um elemento surpresa, normalmente com histórias envolvendo traição e complô, quase como uma vilã que às vezes fazia papel de mocinha. Com o tempo, sua presença passou a ser mais recorrente, especialmente como coadjuvante ao lado do Homem-Aranha, Capitão América, Demolidor e Nick Fury. Assim, Romanoff passou a estar mais ao lado dos heróis, de uma forma semelhante até como aconteceu no MCU. Belova aparece justamente como uma versão mais jovem e tão perigosa quanto sua antecessora, com aquele caráter muitas vezes duvidoso e um mistério sobre suas reais intenções, da mesma forma que a Viúva Negra agia originalmente. Ou seja, ela veio para representar a versão anterior da mesma personagem de uma forma atualizada. E Helena Belova foi uma das 28 órfãs a participarem do programa Black Widow Ops na Sala Vermelha, uma iniciativa soviética ultra secreta durante a Guerra Fria para o desenvolvimento de jovens assassinas, o mesmo que formou Natasha Romanoff e Dot Underwood, que apareceu na série Agente Carter. Belova nasceu na Ucrânia soviética em Kiev e teve um crescimento difícil. Isso a levou a estar sempre leal a quem pudesse aproximá-la do poder. Depois das várias horas de treinamento, sessões de tortura, lavagem cerebral, uso de drogas experimentais e aprendizado de combate corpo a corpo,
ela também se tornou uma assassina de elite. Ela não possui poderes, mas suas habilidades de luta, uso de armas e visão tática, aliados a uma vida mais longa e um fator de cura rápido, conferem à espiã um arsenal de respeito. Belova tem um condicionamento físico de uma ginasta olímpica. À medida que Romanoff descobre mais sobre suas memórias falsas, implantadas durante o tempo que esteve na Sala Vermelha, como o fato de que ela nunca foi uma bailarina, sua fidelidade à Rússia deteriora, com sua lealdade colocada em dúvida e um romance com o herói, nesse caso o Gavião Arqueiro. Ela tenta se livrar do domínio da União Soviética, que então recorre a Belova para eliminar a Viúva Negra traidora. Porém, Belova tem uma motivação extra para vencer sua irmã. Ela foi a única a superar a pontuação de Romanoff na Sala Vermelha, assim acredita ser a legítima herdeira do título de Viúva Negra. E embora realmente tenha se mostrado uma combatente até superior, com decisões mais inteligentes no momento da ação, ela muitas vezes perde para Romanoff, que planeja seus movimentos e usa alianças de maneira mais estratégica. Posteriormente, Belova também se liberta do domínio de seus formadores, com Romanoff, Nick Fury e a SHIELD revelando para ela como suas memórias foram implantadas. Ela chegou a se juntar aos heróis, mas certa vez foi ferida em batalha e os culpou por isso, aliando-se com a Hydra. Nesse período, ganhou a habilidade de copiar os poderes ao seu redor, sob certo custo mental, e embora tenha sido maltratada por alguns roteiristas, segue perseguindo o título de Viúva Negra, e merece, pois já provou que consegue trilhar um caminho próprio e sair da sombra de Romanoff. E aqui vai um detalhe curioso sobre o visual das personagens nas capas de uma das séries limitadas da Viúva Negra. Se você prestar mais atenção, vai notar que Romanoff foi desenhada de uma forma parecida com Angelina Jolie, enquanto Belova lembrava justamente a Scarlett Johansson, em uma época que ninguém sequer ainda sonhava em vê-las em filmes de super-heróis. E se você chegou até aqui nesse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, dá essa retribuição aqui para esse canal que está começando agora, é totalmente de graça, não vai te custar nada e pode até mesmo parecer pouco para você, mas você não tem ideia de quanto isso me ajuda. Então a você que retribui dessa forma deixando o seu like e a sua inscrição, o meu muito obrigado. Mais de um personagem vestiu o manto de Guardião Vermelho, mas Alexei Shotakov foi o escolhido para representar o personagem no MCU. O Guardião Vermelho foi criado para ser o equivalente soviético do Capitão América, um herói nacional de um país agradecido, vestido em vermelho com a estrela soviética no peito. Shotakov foi um combatente treinado tanto fisicamente quanto psicologicamente. Além do alter ego de Guardião Vermelho, Shotakov foi casado com Natasha Romanoff. Ironicamente, foi esse relacionamento que levou a Natasha a dedicar a vida como espiã da KGB. O Guardião Vermelho apareceu pela primeira vez na revista Vingadores número 43 de 1967, que foi escrita por Roy Thomas e ilustrada por John Buscema. Nessa história, Natasha foi sequestrada pelos ex-empregadores. O Guardião Vermelho estava esperando um resgate dos Vingadores, um Vingador específico no caso. Ele estava desesperado para se provar melhor do que o Capitão América. Eventualmente seria revelado que Shotakov e Natasha tinham sido casados antes na Rússia, antes dos dois trabalharem para a KGB. Eles se amavam, mas quando Shotakov foi supostamente morto enquanto trabalhava como piloto, Natasha se dedicou a ser uma agente secreta. A suposta morte dele foi forjada pela KGB para manipular Natasha a se tornar uma das maiores espiãs do grupo. Os poderes do Guardião Vermelho não estão claros, embora ele tenha conseguido enfrentar o Capitão América de igual para igual no primeiro encontro. O Capitão América ficou chocado pela velocidade e reflexos do oponente. "Eu fui treinado para ser o seu equivalente", disse Shotakov ao capitão, "mas eu não sou uma mera cópia." Shotakov arremessou a estrela metálica no uniforme de maneira similar ao que Rogers arremessa o escudo para atacar, com a ajuda de um ímã para retorná-la à sua mão.
Ele conseguiu arremessá-la com força o suficiente para não apenas derrubar os inimigos, mas também danificar o escudo de vibrânio do capitão. Antes de se tornar Guardião Vermelho, Shostakov foi um piloto de testes de qualidade na União Soviética. Embora nunca tenha sido mencionado que Shostakov recebeu habilidades sobre-humanas parecidas com a do Capitão América, quando Rogers chegou para salvar a Viúva Negra nos quadrinhos, o Guardião Vermelho enfrentou de igual para igual. Ele sentia que tinha algo a provar ao capitão, e Shostakov se provou uma possível ameaça a um dos heróis mais poderosos da Terra. Nunca saberemos quem teria vencido a luta. Enfurecido quando os aliados interferiram na luta contra o capitão, Shostakov trocou de lado e salvou tanto o Capitão América quanto a Viúva Negra. O Gavião Arqueiro e até os leitores ficaram chocados ao descobrir que ele ainda amava a sua ex-esposa. Shostakov não parece ter sobrevivido ao primeiro encontro com os Vingadores, mas se tratando do mundo das HQs, ele voltaria anos depois sob o manto de Ronin. Sim, o mesmo manto que o Gavião Arqueiro e outros usariam, e dessa vez era Shostakov atrás da máscara do Ronin. Na revista Gavião Arqueiro e Arpia /Viúva Negra de 2011, alguém estava eliminando os espiões do universo Marvel. O assassino fez de Arpia e Natasha Romanoff os alvos. No entanto, Natasha reconheceu quem estava por trás dos ataques e desmascarou ninguém menos que o seu ex-marido, Alexei Shostakov. Enquanto os aliados se questionavam como o ex-Guardião Vermelho teria voltado, Natasha explicou: soros de juventude são a fúria. Shostakov, enojado com a atual situação da Rússia, planejou dominar a pátria-mãe após eliminar todos os espiões da equação. Essa não é minha pátria-mãe, declarou. Eu lutei por um império, a maior potência do mundo. Agora ela rasteja, é o resto do que era, mas agora é hora da revolução. Shostakov e Natasha se enfrentaram mano a mano. Romanoff venceu, mas deixou-o viver para encarar as consequências da vida que ele tinha adotado. O Guardião Vermelho também apareceu em uma história focada na Viúva Negra, quando Natasha descobriu que ele era o responsável por tentar matá-la em um arco do Demolidor em 2004. Eu não gosto de você, era o que Shostakov citava como motivo. No universo cinematográfico da Marvel, Alexei Shostakov é retratado como uma figura paterna complexa, cheia de falhas, mas também de carinho e proteção por Natasha e Helena. Sua relação com as duas irmãs de criação oferece uma visão mais pessoal do passado de Natasha, além de aprofundar o legado da Sala Vermelha e os traumas compartilhados por todos os ex-agentes soviéticos. Embora sua força e habilidades de combate o tornem um herói no estilo clássico, o Guardião Vermelho também traz um tom cômico e uma carga de nostalgia, com suas memórias de glória de uma era passada. Sua presença no MCU tem potencial para explorar temas como redenção e recomeço, como visto em seu retorno no filme dos Thunderbolts. O Guardião Vermelho, ao lado de outras figuras como Helena, também é um símbolo de como o MCU está diversificando e ampliando a gama de personagens, oferecendo mais perspectivas sobre o heroísmo e as consequências das escolhas passadas. E Helena Belova se tornou uma personagem crucial no universo cinematográfico Marvel, oferecendo uma nova perspectiva sobre o legado das Viúvas Negras e expandindo a narrativa de espionagem e conflito interno que já estava presente em Natasha Romanoff. Introduzida no filme da Viúva Negra de 2021, e Helena não é apenas uma versão jovem e ágil de Natasha, mas traz consigo uma visão única sobre os sacrifícios feitos no nome da espionagem e as cicatrizes emocionais deixadas pela Sala Vermelha. Sua interação com Natasha e o reconhecimento de sua própria identidade e missão adiciona complexidade à personagem, transformando-a em uma figura de relevância tanto emocional quanto política. Além disso, a dinâmica de Helena no MCU também representa a transição de uma heroína que, ao contrário de Natasha, não foi criada para ser um símbolo, mas sim uma pessoa com sua própria jornada de redenção. E no filme dos Thunderbolts, sua presença aponta para um novo caminho de liderança e colaboração, fortalecendo ainda mais a diversidade e a complexidade das heroínas no MCU. Ela é uma personagem que, embora tenha um passado de sombras e traições, carrega em si a capacidade de redefinir o que significa ser uma heroína nos tempos modernos.
Gostou desse vídeo? Eu espero que sim. Agora eu vou reforçar mais uma vez pra você. Não sai daqui sem antes deixar o seu like, cara. Ainda não é inscrito? O que é isso? Se inscreve agora mesmo nesse canal. Ativa o sino das notificações pra ficar sabendo sempre que um vídeo novo for postado. Agora eu espero poder contar com você no próximo vídeo. Até lá!